Glória a Deus, lição 2, antecedentes históricos da Epístola aos Hebreus. Vamos lá. Então, aqui o autor fala que para a gente ter uma compreensão legítima da Epístola aos Hebreus, é preciso fazer uma abordagem desses itens. Por exemplo, a lei dada a Moisés no Monte Sinai, a gravidade da rejeição da terra prometida por parte dos obstinados israelitas e o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Sem conhecer isso, amados, a gente vai ficar meio que interpretando de forma inadequada esse livro. Então, por essa razão, essa lição vai ser para falar sobre isso, desses pontos. Então, vamos lá. Ao estudar essa lição, o sacrifício da Antiga Aliança, lembra-se que no Antigo Testamento eles eram apenas símbolos ou tipos, apontando para o sacrifício perfeito de Cristo, que haveria de oferecer através da sua própria pessoa. Então, uma vez que Cristo já o efetuou como meio indispensável à nossa redenção, não precisamos oferecer aqueles sacrifícios. Contudo, precisamos do ensino concernente a eles, pelo valor histórico que eles encerram e, principalmente, pelo conteúdo doutrinário que oferecem para a compreensão do sacrifício de Cristo. De fato, Deus os usou por mais de 1 milênio como meio de ensinar o homem o caminho da salvação em Jesus. E o importante é que fique bem fixado na memória. Os sacrifícios da antiga aliança não visavam unicamente ao pecador, tinham também um significado mais abrangente, que demonstravam o significado da adoração a Deus. Então, os 5 tipos de sacrifícios levíticos apontavam os 2 propósitos do sacrifício de Cristo. Então, nós vamos entrar na lição, no texto 1, o Monte Sinai, que era a efetuação do concerto, lá em Êxodo 19, 34. Então, essa epístola aos Hebreus, ela em muitos trechos, de difícil compreensão. Então, a principal razão dessa dificuldade é que constantemente ela refere-se a eventos do Antigo Testamento que, em geral, é desconhecido pela maioria dos leitores da Bíblia. Por isso, para facilitar a compreensão do aluno quanto à Epístola aos Hebreus, que será tratada em minúcias a partir da próxima lição, vamos considerar alguns eventos. Então, os irmãos estão vendo que, ouvindo pregações na igreja, até estudos bíblicos desses da lição, tudo, nunca vai ser possível você entrar em detalhes, porque são muitos detalhes. E para conhecer e ler o livro de Hebreus, a pessoa tinha que ser versada no Velho Testamento, no Levítico, nos rituais que eram feitos na lei, para que tudo apontava para Cristo. Então, por que tinha tantos detalhes nos sacrifícios e tudo apontava para Cristo? Realmente, é muito difícil, até para nós que já estudamos a Bíblia há muito tempo, fica difícil você guardar tudo. Alguma coisa a gente lembra. Somente aqueles que se especializam mesmo, vão a fundo, aí sim, aí tem um professor aí lá no podcast aí, que o camarada fala tudo assim, de uma forma, eu falei, uau, esse cara tem um dicionário na cabeça, tem vamos chamar assim, enciclopédia, era possível. Mas ele fala muito rápido, assim, de uma forma bem explícita, explicando os acontecimentos. Da última que eu ouvi, ele estava falando sobre talvez a origem dos palestinos, né? Quais povos podem ser. Não estava afirmando, mas por causa dos acontecimentos lá de trás. Inclusive os Illuminatis hoje. Ele falou que a descendência dos Illuminatis talvez seja dos Edomitas. E ele explica por quê, mas também não afirma categoricamente, é apenas para a gente ter uma ideia
o porquê que existem essas famílias. São 13 famílias no mundo, irmãos, que dominam o mundo. Eles, na área do banco, dinheiro, na área da imprensa no mundo. Você pode ver que a imprensa segue um padrão, não segue? Toda ela segue um padrão. É tudo essas famílias. Algumas conhecidas como Rothschilds, os Rockefellers e outros mais, né? Mas isso não cabe a nós, porque também para nós não vai fazer efeito. O efeito a gente vai sentir se a igreja ela tem que passar pelo menos na metade da tribulação, a gente vai sentir algum efeito. Mas como a gente é pré, né? Por enquanto é pré. E é pré-tribulacionista, então a gente crê que antes disso tudo acontecer, que está para acontecer, está desenrolando-se, né? Aí talvez a igreja vai embora. Mas também se não for agora, a gente sabe que vai, de qualquer jeito está pronto para ir, né? Amém? Bom, vamos então considerar. Primeiro, a chegada ao Monte Sinai. Lá em Êxodo 19, o povo que saiu do Egito agora chega no Monte Sinai. Então, a saída do Egito foi de forma triunfal. Apesar disso, eles não estavam preparados para ingressar imediatamente na Terra Prometida. Razão pela qual Deus os encaminhou por via indireta através do Monte Sinai. E ali chegando, deu-lhes as instruções especiais, preparando-os para a peregrinação rumo à terra que ele havia prometido dar a seus pais. Lá em Êxodo 19, como ele fala, terra que prometeu. Nós sabemos que foi essa a promessa que Deus fez a Abraão e aos outros filhos também. Então, assim que chegaram ao Monte Sinai, Deus mandou Moisés ir ao pico do monte para dar-lhe pessoalmente as diretrizes indispensáveis à condução do seu povo. Então Deus prometeu a Moisés fazer uma aliança com o povo e que dentro de 3 dias falaria diretamente com ele sobre o assunto. E nesse interim Moisés voltou ao povo, advertindo a não se aproximar do monte, caso desobedecesse a orientação divina, podiam morrer. Ele está em Êxodo 19, 12. E Êxodo 20 e 24 começa a falar do antigo concerto. No dia que Deus marcou o topo do Monte Sinai, ele começou a parecer que tinha um vulcão se manifestando ali em cima, né? Era fogo, a terra foi envolta de uma espessa fumaça, raios fuzilantes fuzilavam a terra tremia, saía raio para todo lado, fogo, a terra tremia, e o povo viu isso tudo e ficaram com medo, né? E Deus proferiu os 10 mandamentos, e de tão atemorizante ante esse poder da presença divina, o que o povo pediu a Moisés? Moisés, você vai lá e recebe, e você falar para a gente, porque a gente não quer que Deus fale com a gente, não, que está com medo. Então, atendendo a esse pedido, Moisés aproximou-se de Deus, recebeu as revelações adicionais sobre os sacrifícios, ordenanças atinentes ao culto divino. Regressando do monte, Moisés escreveu todos esses mandamentos em livro, e a seguir leu os mandamentos para todo o povo, a qual de boa vontade aceitou fazer um pacto da obediência ao Senhor, e o ato foi selado com um sacrifício de sangue, inaugurando assim o primeiro concerto de Deus com o seu povo, lá em Êxodo 24, versículo 8. E a primeira quebra do concerto aconteceu agora no Êxodo 32. Moisés foi convocado por Deus para subir ao monte Sinai novamente, dessa vez para receber os mandamentos gravados em tábuas de pedra, o que fala da sua perpetuidade. Deus apareceu como um fogo devorador e conversou com o seu servo durante 40 dias. Durante a ausência de Moisés, o povo fica impaciente, acharam que ele tinha morrido e que ele não voltaria mais. O que o povo fez? Induziu Arão a fazer um bezerro de ouro com objeto de adoração em lugar de Deus.
E esse ato de desobediência e incredulidade demonstrou a fraqueza do povo e rompeu abertamente o pacto que Israel fizera com Deus, de adorar somente a Ele. O fato revelou a necessidade da vinda de Cristo para estabelecer um novo e melhor concerto. Veja, o concerto velho foi quebrado. O único que não quebrou o concerto foi Deus. Inclusive, quando ele fez com Abraão, que Abraão ele separou um animal no meio das duas bandas, e os dois que iam fazer o pacto passavam pelo meio. Mas aquele sacrifício foi preparado, mas as aves vinham para comer a carne dos animais, porque o sangue atrai, né? E aí, Abraão ficou enxotando as aves até que ele cansou e dormiu. Aí quando ele dormiu, Deus passou no meio do sacrifício, porque o povo não ia conseguir, aquele pacto do povo, os filhos de Abraão não iam conseguir. E esse pacto não podia ser quebrado de jeito nenhum, então só Deus passou. Então só Deus manteve o pacto. E agora, de novo, aqui o povo faz um pacto no Monte Sinai. E eles quebram o pacto de novo com Deus. Então, o que revelou esse fato? Que precisava ter um pacto mais perfeito. Ou um pacto perfeito, na verdade não é mais perfeito. Um pacto perfeito. E seria aquele que Jesus Cristo iria fazer. Ok? Agora, o lugar da decisão, em Números 13 e 14, os filhos de Israel, eles permaneceram junto ao Monte Sinai por um período de quanto tempo? 11 meses, quase um ano. E durante esse tempo, eles receberam a lei, construíram o tabernáculo, e Moisés escreveu os três primeiros livros da Bíblia, partindo das cercanias do Sinai. Deus os conduziu à fronteira da terra prometida, num lugar chamado Cades Barneia. Aí Deus fez o quê? Manda separar 12 espias, um de cada tribo de Israel, a fim de penetrarem na terra de Canaã e a inspecionarem com detalhes. E depois deviam trazer um relatório para Moisés. Esses homens, eles percorreram a terra durante 40 dias. De volta, trouxeram uma palpável evidência da riqueza da terra: uvas, romãs e figos. A maioria deles, porém, apresentou o quê? Um relatório negativo, pessimista, dizendo que a conquista da terra de Canaã seria uma tarefa impossível, porque os habitantes daquela terra eram maiores do que eles em estatura e em número. E é interessante, amados, que isso, eles falaram a verdade? Falaram com relação ao tamanho dos gigantes, falaram sobre o número dos guerreiros, mas eles esqueceram de uma coisa: a promessa de Deus, que só Josué e Caleb lembraram. Né? Moisés e os dois dos espias, Josué e Caleb, criam plenamente no sucesso da sua conquista da terra, mas declarando que a vitória viria em quem? Em nome do Senhor, Deus. Então os demais espias foram incrédulos e rebeldes, e ainda agitaram o povo, que se revoltou contra Moisés, decidiu matá-lo e constituir um novo líder para conduzi-lo de volta ao Egito. Meus irmãos, você imagina como que era o coração desse povo, né? Depois de ver tantos milagres, o mar vermelho se abrindo, o exército faraó se afogando com carro, cavalos e cavaleiros, e os outros milagres agora, meu Deus do céu, estavam pertinho da terra prometida. Estava pertinho. E eles fazem isso. Eles esqueceram de todos os milagres. Irmão, será que nós também, de vez em quando, não esquecemos das bênçãos que Deus já colocou na nossa vida? Tem até um louvor, um hino que a gente canta, quantas bênçãos, quantas são, né? Recebidas da divina mão, uma por uma, diz de uma vez. Aí você vai ver surpreso quanto Deus já fez.
E se a gente pensar nisso, é verdade, às vezes a gente esquece. O resultado desse ato foi o quê? Levou ao adiamento da conquista da Terra Prometida. Prevê-se que eles iam conseguir chegar dentro da Terra Prometida em 12 meses, em 2 anos. 2 anos, mais ou menos. Eles demoraram quanto tempo? 40 anos. 1 ano para cada dia que os vigias foram e voltaram. E isso para acontecer o quê? Todos aqueles que saíram do Egito acima de 20 anos morressem nas areias do deserto. Aí você fala com aquelas frases feitas, né? Frases de expressão, né? Quem tem promessa não morre. Já viu essa frase? Tem até louvor, né? Mas esse povo não tinha promessa que entraram na Terra Prometida. Eles morreram. Então, apesar de ter poupado o povo da morte, Deus castigou os filhos de Israel, impedindo-os de gozar o repouso que lhes havia preparado na Terra Prometida. Toda aquela geração que saiu do Egito foi sentenciada a peregrinar pelo deserto durante 40 anos, 1 ano para cada dia gasto na exploração da terra, o qual os espias, com exceção de Josué e Caleb, infamaram, né? Então, essa infamação trouxe essa consequência para eles. É muito importante que a obediência a Deus é a única coisa que Ele exige. Quando a gente obedece, Deus trabalha por nós. Que quem peleja por nós é Deus. A gente só faz a nossa parte. Mas quando você duvida, quando você rejeita, desiste, aí Deus não tem mais prazer em continuar. Só entrou na Terra Prometida quem? Josué e Caleb, que tinham nessa altura mais de 60 anos cada um, né? Mas os que entraram na Terra Prometida, no máximo 60 anos, né? Porque de 20 anos para baixo é que ele entrou, para cima não. Ok? Os demais morreriam peregrinando nas areias do deserto. E no final da peregrinação, a segunda geração teria a mesma oportunidade que Deus dera a seus pais. E é isso o que vemos no livro de Deuteronômio, onde Moisés repetiu-lhes. Por que tem o livro de Deuteronômio, Márcio? Porque aquela geração, menos de 20 anos, tinha que ouvir o mesmo que seus pais ouviram. Então, por isso que foi preciso repetir toda a lei para eles. Moisés repetiu as palavras do pacto de Deus e, além disso, Moisés exortou-as a não seguir o exemplo de seus pais, mas com confiança em Deus, apoderarem-se da herança que eles lhes destinaram. E note que Moisés descreveu a terra que Deus lhe prometera como herança e lugar de descanso. Está escrito em Deuteronômio 12:9, o quê? Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor, vosso Deus. Então, até agora não entraste. Então eles estavam agora próximo a entrar. Só que o próprio Moisés não ia entrar, né? Ele tinha que passar o cajado para Josué. Então o sistema de sacrifício levítico, o propósito do sacrifício do culto levítico no Antigo Testamento tem se constituído num enigma para a maioria dos leitores da Bíblia, porque, por isso, para maior proveito do aluno, nós vamos abordar esse assunto antes de examinar a Epístola aos Hebreus de forma mais detalhada. Por quê? O sistema de sacrifício do Antigo Testamento foi introduzido entre o povo de Deus a partir de Gênesis 3:21. Abel foi o primeiro homem na Bíblia a oferecer um sacrifício de sangue. Daí em diante, aqueles que viveram sob a antiga aliança ofereceram sacrifícios até que Cristo, Ele mesmo, ofereceu-se como sacrifício perfeito e final para a salvação da humanidade. Qual é o ensino básico? O ensino básico dos sacrifícios levíticos é que o pecado
deve sempre ser punido com a morte. Mas em vez de o pecador ser morto, ele é substituído por um animal sacrificado no seu lugar. E essa é a razão porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Lá em Hebreus 9, 22. Apesar de todo o significado que envolvia o sacrifício do Antigo Testamento perante os olhos de Deus, o sacrifício de um animal servia apenas para fazer o quê? Encobrir o pecado. Uma espécie de adiantamento da sentença, até que Cristo oferecesse o sacrifício perfeito que haveria de remover o pecado. Aqui, Hebreus 10, parte 5, nós já lemos, né? É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, por isso, ao entrar no mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Então, o significado do sacrifício, um antigo modo de se confirmar um pacto ou um acordo, vai nos ajudar a compreender o significado do sacrifício. Depois de acertados os termos, ambas as partes contratantes recebiam cópia do contrato. Um animal era imolado e seus pedaços colocados sobre 2 altares. Lembra que eu falei? Lembramos? Finalmente, os 2 homens pactuantes passavam entre os altares. O ato em si indicava que o que havia acontecido aos animais aconteceria àqueles que quebrassem o concerto que acabava de ser feito. Vocês vão ver que Deus preservou Abraão. E quando resolveram adorar o bezerro de ouro, o que aconteceu? Eles demonstraram que eram incapazes de cumprir o acordo de obedecer a Deus. Portanto, eles mereciam a sentença de morte. Pois essa razão, Deus estabeleceu o quê? O sistema de sacrifícios com meio de prover o adiamento temporário da execução da sentença pelo pecado. E deveria ficar na mente dos filhos de Israel que, enquanto não se consumasse o sacrifício de Cristo, eles trariam pendente sobre a si o quê? A sentença de morte, por sua desobediência. Aqui está escrito, vamos ler Hebreus 9, 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para livrar pelo sacrifício o pecado. Então, para isso tinha 5 tipos de sacrifícios, amados, que era o sacrifício levítico. O primeiro era o holocausto, o segundo, oferta de manjar, o terceiro, sacrifício pacífico, o quarto sacrifício pelo pecado e o quinto. sacrifício pela culpa. Então, esses 3 primeiros sacrifícios eram voluntários e oferecidos como forma de adoração a Deus. Os outros 2 eram obrigatórios e oferecidos para expiar pecados. Então, das 5 espécies de ofertas, a única que não envolvia sacrifício de uma vida inocente era a oferta de manjares. E qual era a regra? A regra geral, ela acompanhava o holocausto, sendo por isso bastante frequente a expressão holocausto e sua oferta de manjares, que diz respeito à expiação e à adoração. Então esse fato lembra o quê? Aos crentes que o sacrifício de Cristo não só efetuou a nossa redenção, como também nos concede o privilégio da comunhão com Deus. Então, além de nos redimir, ainda nos leva a essa comunhão com Deus. E qual o propósito dos 5 sacrifícios levíticos? Primeiro, o holocausto. Holocausto, por favor. Pastor Ival, lê para nós aí o holocausto. Os 3 sacrifícios voluntários eram oferecidos como forma de adoração a Deus. O primeiro deste era o holocausto, através do qual a pessoa que oferecia expressava a disposição em dedicar sua vida ao Senhor, de acordo com o que lemos no Pentateuco. Deus estabeleceu como uma oferta a ser oferecida com regularidade.
Conceito de holocausto? O conceito de holocausto foi demonstrado por Cristo quando disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Pelo seu sacrifício, Cristo abriu um novo e vivo caminho de adoração a Deus, firmou um conceito melhor e aboliu todo o sistema de sacrifícios do culto levítico, que eram temporários, isto é, até que viesse o sacrifício perfeito, Cristo. Então, ao chegar esse sacrifício, já foi abolido o sistema levítico de sacrifícios. E a oferta de manjares, irmão Sato, por favor. O segundo elemento de adoração a Deus era a oferta de manjares. Seu significado histórico não é de todo esclarecido. O que sabemos é que ele se relaciona com a consagração a Deus do fruto do trabalho do homem e sua gratidão pela provisão divina. Essa é a única oferta que não requeriria derramamento de sangue, sendo por isso oferecida em conjunto com sacrifícios cruentos. A maioria dos eruditos da Bíblia é da opinião de que esse sacrifício representa a oferta de Cristo mediante o seu corpo perfeito, isto é, o símbolo de todo o seu trabalho como homem. Hebreus 5, 7 a 9 fala desse sacrifício de Cristo, declarando que ele, obediente, ofereceu o próprio corpo em sacrifício a fim de conceder-nos salvação eterna. Isso, o seu sacrifício de manjares. O sacrifício, isso aqui, você pode ver que ele não afirma, ele diz que é difícil de entender esse sacrifício, mas que pode ser esse fato, porque tem uma explicação, mas que existe muitas opiniões que se contradizem. Então, ele prefere ficar dizendo que é uma forma de adoração a Deus, né? De oferecer-se em sacrifício a Deus. Como hoje é pedido para nós, né? Oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é um culto com inteligência. E o pacífico, Sato. Já olhou agora, né? Desculpa. Do pecado. Deixa eu ver agora. Jorge, por favor, lê do pecado, oferta do pecado. O pacífico não vai ler, pastor? Foi? Esse de cima, o pacífico. Não foi lido ainda? Não. Oxe. Acho que eu estou marinando já. O sapo leu. Desculpa, leu o Pacífico. A última oferta de adoração é chamada de pacífica, ou sacrifício de gratidão. O seu significado histórico indica que a pessoa a oferecia como prova de sua comunhão com o Senhor Jeová. Em hebraico, a palavra agradecer, usada no ato de apresentar essa oferta, é ligada à palavra louvor. Por essa razão, esse sacrifício também é chamado sacrifício de louvor. Cristo estabeleceu a paz entre Deus e nós através do seu sangue derramado. Colossenses 1:20 diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Agora temos perfeita comunhão com Deus e por isso podemos oferecer-lhe contínuo sacrifício de louvor, pelo sacrifício que o próprio Cristo ofereceu através do seu corpo. Então, agora, por exemplo, ver o holocausto, então, o que era? O sacrifício do holocausto era a pessoa se dedicando a Deus. O de manjares era como agradecimento pelas provisões, ok? Já o pacífico agora é chamado de louvor, sacrifício de louvor, né? E o sacrifício pelo pecado, não sabe agora, não. Deixa eu ver aqui, cadê a Morival? Aí depois a Margarida pode ler também, né, Margarida? Você vai ler o... Tem que ler mais alto, por favor. O pecado estabelecer a paz entre os ofertantes de Deus. A grande semelhança entre o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa. Ambos tratam do pecado. A diferença consiste no seguinte: o sacrifício pelo pecado trata da natureza do pecado, isto é, a nossa natureza
pecaminosa herdada de Adão, enquanto o sacrifício pela culpa trata dos atos do pecado, isto é, da prática do pecado e consequência da natureza pecaminosa do ser humano. Aí, espera só um pouquinho, irmão Olival. Vocês vão ver que a Bíblia fala que existe o primeiro e o segundo Adão. O primeiro Adão entrou o pecado no mundo, o segundo Adão, a vida. Então, veja bem, esse aqui, a diferença do sacrifício um é pelo pecado. O que é pecado? É aquilo que já está na nossa natureza. Agora, esse outro da culpa é os pecados que nós praticamos. Então, se já tem a natureza pecaminosa, esse sacrifício era para essa natureza, para esse pecado que era já herdado. Já esse outro aqui é porque a gente faz. Entendeu agora? Pode continuar, irmão. Este sacrifício mencionado várias vezes na Epístola aos Hebreus era oferecido no dia da expiação, e apesar de ser repetido anualmente, nesse dia solene, o problema do pecado continuaria insolúvel até que Cristo viesse para efetuar a verdadeira oferta de expiação. Então veja por que o seu sumo sacerdote uma vez por ano fazia pelo pecado, né? E agora ele está dizendo que a da culpa agora é individual, cada um fazia o seu sacrifício. O sumo sacerdote representava a nação ali pelo pecado, que era já a natureza que é dada de Adão. O sacrifício pela culpa, meu Magali? Sacrifício pela culpa. A oferta pela culpa era o segundo sacrifício obrigatório. Como já mencionado, tinha a ver com os atos específicos resultantes da natureza pecaminosa do ser humano. Como este sacrifício envolvia restituição por parte do culpado, além do custo do sacrifício, entregava-se ao sacerdote uma determinada quantia adicional, como parte da restituição, uma espécie de reparação ou compensação pelos danos causados. No caso do sacrifício de Cristo, ele mesmo se tornou quitação pelos nossos pecados. Deste modo, ele não só nos justificou entregando-se em oferta pelo nosso pecado, como também eliminou a nossa culpa, dando-se como nossa oferta por ela. Portanto, nós, os salvos, não temos de carregar conosco a vergonha dos vis atos passados. Em Cristo foi paga a penalidade desses pecados, dos quais nos arrependemos e por ele fomos reconciliados com Deus. Glória a Deus. Vamos ler Colossenses 2,14 e depois 2 Coríntios 5,19. 2,14, pode ler. E cancelou a esquina de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, esse versículo de Colossenses 2,14 é muito importante você entender. Por exemplo, de vez em quando vem sentimento de culpa na gente, cobranças. Lembra? Aí é importante que você lembre disso. Os meus pecados que eu me arrependi e deixei foram retirados de mim e foram cravados na cruz. Então, se o diabo te acusar sua mente, sua consciência, diga, vá para a cruz. Lá estão meus pecados, Jesus já levou. Glória a Deus. E o 2 Coríntios 5,19. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam os seus amigos. Que Deus não mandou entregar a mensagem que fala de maneira que Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Então, tá vendo? Tirou a inimizade, né? Tirou a inimizade que havia por causa do pecado. Então, agora tem esse quadro dos sacrifícios aí, olha, que você tem, tudo que nós lemos está aí, ó. Os 3 primeiros sacrifícios, né? O primeiro de holocausto, ele era voluntário, os 3, manjares e pacífico, voluntário. O primeiro holocausto era a dedicação da vida a Deus, ok? O segundo holocausto, o segundo manjares era a consagração dos frutos do trabalho. O terceiro pacífico, que era Gratidão pela comunhão e paz com Deus.
E esses 3 falam de adoração. Esses 3 são de adoração. E o significado do holocausto é Cristo entregou sua vida como sacrifício voluntário. O de manjar, Cristo entregou seu corpo como fruto de sua vida de obediência. E o pacífico, Cristo se entregou para restaurar a nossa paz com Deus, né? Então, você tem a paz com Deus, a paz de Deus e a paz com os homens, né? A paz com Deus é justificado pela fé. Temos paz com Deus. E a paz de Deus é quando você recebe a paz que Cristo falou: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. E a paz com os homens é porque, na verdade, se você tem paz com Deus, você também tem que ter paz com os homens, né? Isso depende de você. Agora, os outros 2 é sacrifício pelo pecado e pela culpa. Pelo pecado era obrigatório, né? O significado, tratar do princípio causal do pecado, que é expiação. O que é o princípio causal? Vem lá do Éden, né? E o propósito era a oferta pelo pecado. Cristo se entregou como expiação pelos pecados, como princípio causal, lembra? Pelo primeiro Adão e pelo segundo Adão. Pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo e Cristo representa o segundo Adão, que por ele veio a vida e a paz. A culpa é obrigatório também, tratar dos atos pecaminosos individuais. A oferta pelo pecado, o que Cristo fez? Se entregou para justificar o pecador. Isso é, quando você vai cantar aquele hino, foi na cruz, ou do dia eu vi, meu pecado, é no singular. Porque esse pecado, pelo pecado original, pecado, o que a gente chama de original, é o pecado que veio de Adão. Meu pecado, ele morreu pelo pecado. Agora os pecados, o sangue dele vai limpando. O sangue de Jesus nos purifica. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, às vezes a gente vê pessoas cantando aqui e tem que tomar cuidado. Porque a Bíblia fala de pecado e fala de pecados. E a Bíblia, lá em João diz, né, 1 João, se alguém disser que não tem pecado, está mentindo. Que é o pecado. Mas se, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado perante Deus, que é Jesus Cristo justo. Então, a gente nasceu debaixo do pecado, mas agora foi liberto por Jesus Cristo livre. Amém? E o texto 5, o dia da expiação, né? Como que era feito isso, amados? Deus utiliza muitas ilustrações e figuras, tipos, para quê? Nos ajudar a compreender a obra de Jesus Cristo. Uma das mais expressivas ilustrações nesse sentido é o sacrifício oferecido no dia da expiação, que é o dia da reconciliação com Deus, que era nacional, né? E aquele era o único dia em que o homem, no caso o sacerdote, podia entrar no lugar santíssimo do tabernáculo, e o único sacrifício que ali tinha lugar era oferecido pelo pecado de toda a nação. Então a Epístola aos Hebreus ensina que isso era uma ilustração, preparando as nossas mentes a fim de compreender o sacrifício maior e melhor de Jesus, que Jesus fez uma vez só. O sacerdote todo ano tinha que fazer. E a preparação para o sacrifício, na verdade, os 3 passos, né? O que ele fazia? O sumo sacerdote era o único homem que podia entrar então, no lugar santíssimo. Aqui, a segunda parte disso, o que ele fazia? Ele escolhia entre 2 bodes que fariam parte da cerimônia. Um bode seria sacrificado pelo pecado e o outro era mantido vivo. Esse último era chamado de bode emissário. Um bode era sacrificado, então esse bode emissário ficava vivo. Terminada a cerimônia, esse bode era conduzido para fora do acampamento
até ao deserto e simbolizando o quê? A remoção do pecado do povo e ao mesmo tempo o seu afastamento para bem longe. Ok? Agora, os 3 passos desse sacrifício da expiação, que é, primeiro, o sacrifício do bode expiatório no altar. Esse ato simbólico seria repetido mais de 1000 vezes ao longo do Antigo Testamento. E apesar da execução ininterrupta desse sacrifício pelos judeus, anualmente ele não tinha poder para quê? Era o pecado do povo, que era o pecado, né? Que era a transgressão que veio de Adão. Somente o sacrifício de Cristo, então, satisfaria todos os requisitos necessários para a restauração dessa comunhão do homem com Deus. Agora, o segundo, que era o sangue expiador, era levado ao lugar santíssimo, quando o sumo sacerdote fazia intercessão pelo povo. Ele adentrava esse recinto apenas uma vez por ano, ao entrar, aspergia um pouco do sangue do sacrifício sobre a arca do concerto. E Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mas apresentou-se aonde? Diretamente diante de Deus no santuário. Em lugar de sangue de animal, ele ofereceu o seu próprio sangue. Vamos ler Hebreus 9, 11, 12? Aleluia, tendo obtido eterna redenção. Então, a saída do sumo sacerdote do santuário era prova de quê? O sacrifício fora aceito por Deus. E é por essa causa que eu colocava no estudo do tabernáculo que aquelas tirinhas que eles usam, né? Que é o sininho, né? Para mostrar que ele estava vivo ainda lá dentro. Só que foi uma criação de rabinos, né? Essa história aí, os rabinos mais antigos disseram que isso não existia. Mas aqui dá para você deduzir, né? Só que a gente não pode deduzir e ficar falando. Então eu retirei isso do estudo porque era apenas uma história que inventaram, né? Que se ele morresse lá dentro, tinha que puxar, porque ninguém podia entrar lá dentro. Tinha que puxar pela corda. Então, mas, de qualquer jeito, a gente não ouve notícia de que alguém morreu lá, né? Lá dentro alguma vez, entendeu? Porque primeiro ele sacrificava por ele mesmo, né? E depois ele estava pelo povo. Então, se ele saísse com vida do Santo do Santo, indicava que todos os pecados pelos quais eles fizeram oferta a Deus haviam sido expiados. E depois dessa cerimônia, o bode emissário era conduzido ao deserto, onde era deixado, simbolizando que todos os pecados da nação tinham sido removidos para longe. Em 9:28 diz o quê? Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecer a segunda vez sem pecado, aguardam para a salvação. Agora que deu uma contradição aí. Aqui está falando pecados, né? Esse aqui é pecado para expiação. Para expiação, o que nós falamos no começo que ele falou? Que era pelo pecado, não era? Agora ele já falou pecados, né? Já colocou no plural. Então tem alguma coisa errada aí. Porque aqui são várias pessoas, então são vários pecados. Ele é plural de várias pessoas. Então ele trata como vários pecados. Pode ser isso mesmo, Dessa forma aí dá para mais entender. Os pecados da nação, né? Porque fica pecado de cada um, que é o pecado individual. Ok. Obrigado, Carlos. Você dá uma clareada aí. Então, agora, a saída do sumo sacerdote indicava que Deus tinha recebido e então o povo ficava feliz. Imagina a ansiedade do povo esperando o sacerdote sair, né? Aí vocês agora terminam essa lição.
Até a lição 3 vai ser mais ou menos como se fosse uma... Agora a última, que vai ser a próxima aula, vai ser o panorama do livro de Hebreus, para no capítulo 4 em diante a gente entrar mesmo nos pormenores, ok? Tá bom? Então, vocês estudem isso, ouçam o livro de Hebreus, né? Ou leiam o livro de Hebreus para vocês terem uma... Quando começar a falar aqui no livro, vocês já lembrarem, tá bom? Eu estou ouvindo, eu deixo ligado o celular e fico ouvindo, até durmo. Vamos orar ao Senhor então? Pai querido, obrigado mais uma vez. Ao terminar essa aula, Senhor, nós percebemos como esse sacrifício de Jesus é tão importante para nós. Ele cumpriu todas as exigências da lei, dos cerimoniais, tudo Jesus cumpriu. E Ele nos abriu esse novo e vivo caminho, além do véu. Muito obrigado por esse sumo sacerdote das nossas almas, Jesus Cristo, e ajuda-nos agora, Pai, a continuar entendendo a Tua palavra e abençoa os Teus servos alunos que vão fazer o teste agora, dando a eles a iluminação do Teu Espírito, para lembrar daqueles que estudaram no nome de Jesus. Amém.